Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. O problema da AFA diz assim, ó, uma pirâmide regular ABCV de base triangular é tal que sua aresta lateral AV mede 3 centímetros. Sendo raiz de 5 centímetros, né, a altura da pirâmide, qual a distância DA à face BCV? Bom, lendo assim a gente fica meio perdido, né? Mas então vamos desenhar uma pirâmide de base triangular. Cuidado, pirâmide de base triangular pode ser um tetraedro, né? Mas ele diz que a altura é raiz de 5, então provavelmente não vai ser um tetraedro. Provavelmente, bom, é um tetraedro, mas não é um tetraedro regular. É uma pirâmide regular, onde a base é um triângulo equilátero, tá? Porque você está dizendo pirâmide regular. Então, a base é um triângulo equilátero, tá? E a altura está bem no meio, centrada. Então, vai ser mais ou menos assim, ó. Tá? Então, vamos dizer que isso aqui seja um... Fazer um pouquinho na perspectiva assim, né? Vamos dizer que isso aqui seja um triângulo equilátero e o pirâmide está aqui. E a altura é essa distância aqui, ó. Pá, tá? Então, essa altura aqui, ó, daqui até aqui, ficou feio pra caramba o desenho, brincadeira mesmo. É raiz de 5, tá? Essa altura até o meio aqui, ó. Pá, raiz de 5. E ele diz o seguinte, ó, a pirâmide regular ABCV. Então, aqui deve ser o vértice, aqui eu vou chamar ABCV. Tá? De base triangular é tal que a aresta AV mede 3 centímetros. Então, a AV deve ser isso aqui. A pessoa que me passou esse problema não me passou como se tivesse desenho. Então, a gente tem que deduzir que é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Então, ABC, lá é o V, base triangular, é tal que a aresta AV mede 3 centímetros, sendo raiz de 5 a altura da pirâmide. Qual a distância de A a face BCV? Tá? Então, deve ser isso aí, né? A altura deve ser daqui do meio aqui até lá em cima o V. Vou chamar o meio aqui da base aqui de O, tá bom? Então, ele quer saber a distância desse ponto aqui a essa face aqui, certo? Ó, muito importante. Primeiro, a distância de um ponto até uma face, ela é medida por uma reta que vai, né, desse ponto até a face, mas essa reta faz 90 graus com a face. Por exemplo, se eu quero medir a distância aqui do meu dedo aqui até a folha aqui embaixo, ó, tá? Eu tenho que medir na vertical, eu tenho que medir assim nessa direção vertical, ó. Daqui até lá na vertical, porque se eu medir assim, ó, aqui não é a distância, aqui, né? Porque a distância entre um ponto e um plano é a distância vertical, que é a distância vertical desse ponto até esse aqui, não assim. Assim não vou calcular a distância, assim, né? Ó, você vê que a distância é aqui e não aqui, ó. Tá entendendo? A distância é vertical. Então eu tenho que achar uma reta ou uma distância que vai daqui até a vertical aqui. Ou seja, ela vai fazer 90 graus. Assim como essa altura aqui, ó, por exemplo, faz 90 graus com esse plano aqui, ó. Ele faz 90 graus aqui, ó. Tá vendo? Porque esse daqui, essa altura, ela vai ser perpendicular a qualquer reta desse plano aqui, dessa base ABC. Certo? Ela vai ser perpendicular a qualquer reta dessa base ABC aqui, que passa por esse ponto, ela vai ser perpendicular. Então, eu tenho que achar a distância perpendicular do ponto A até essa base aqui, até esse negócio aqui, certo? Bom, como é que eu vou achar isso? Bom, eu posso perceber o seguinte, que se eu dividir a base aqui exatamente ao meio, tá? Eu vou ter aqui, ó, né, um triângulo e a altura desse triângulo vai fazer 90 graus aqui, ó. Entendeu? Eu posso fazer assim, tá? Entenderam o que eu quero dizer, não? Ó, eu traço a altura da base, já que isso aqui é um triângulo equilátero, vou fazer a base, ó. A, B, C, tá? Então, a altura do triângulo equilátero, certo? A altura do triângulo equilátero, tá? Vai desenhar com a altura aqui e esse aqui é um triângulo, que se eu tirar a altura aqui desse triângulo aqui, eu sei qual que é a distância do A até essa face.
tá? Eu tenho que achar algum ponto aqui onde é perpendicular. Um deles eu posso fazer assim, tá? Então, como é que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer assim, ó, vou pegar... Eu tenho que descobrir qual que é o lado do triângulo equilátero que é a base, tá? Eu tenho que descobrir qual que é esse lado aqui, ó, né? AB ou BC ou AC. Eu tenho que descobrir qual que é essa base, tá? Não tem essa informação aqui. Então, eu vou descobrir. Como é que eu vou descobrir? Eu vou descobrir por essa medida AO, tá? Essa medida AO, ela vai ser a medida desse daqui até esse ponto aqui, ó. Aqui é o O, tá? Essa distância aqui, ela divide a altura do triângulo equilátero, tá? Vamos dizer que esse triângulo equilátero tem lado L. A altura do triângulo equilátero, ela vai ser L raiz de 3 sobre 2, né? Porque o triângulo equilátero, isso é L, isso aqui é L também, ó. Tá? Triângulo equilátero, então a altura vai ser L raiz de 3 sobre 2, tá? Esse ponto central aqui, ó, que é onde cai a altura da pirâmide, tá? É o encontro das alturas relativas a todos os lados aqui, ó, do triângulo equilátero. E ela divide a altura numa razão de 2/3 aqui para cima e aqui 1/3 da altura, certo? De forma que essa distância aqui, ó, AO, será o quê? Será 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, AO será igual ao quê? L raiz de 3 sobre 3, né? Porque simplifica o 2 com 2, então ficou isso aqui, certo? Beleza? Então, essa distância aqui, AO, vai ser L raiz de 3 sobre 3. Então, como é que eu posso descobrir AO? Tem um triângulo retângulo bem aqui, ó. Né? AVO tem um triângulo retângulo bem aqui. Então, com esse triângulo retângulo, eu consigo descobrir AO, eu igualo aqui e consigo achar o lado da base dessa pirâmide. Tá certo? Então, esse triângulo VAO, tá aqui, ó. Aqui é o O, aqui é o V e aqui é o A. Tá? Então, AV é 3, VO, que é a altura, é raiz de 5. Aqui é 90 graus. Então, eu vou descobrir aqui AO. AO, tá? Então, vai ficar o quê? Por Pitágoras, né? 3 ao quadrado é igual a raiz de 5 ao quadrado mais AO ao quadrado. Então, vai ficar 9. Esse raiz de 5 ao quadrado dá 5, passa para cá, menos 5, vai ser igual a AO ao quadrado. 9 menos 5 é 4. Então, AO vai ser raiz quadrada de 4, que é 2, né? Porque 2 ao quadrado dá 4, 9 menos 5 dá 4. Então, eu já descobri que o AO, tá? O AO, que é essa distância daqui até aqui, tá? Essa distância daqui até aqui, ela é 2. Espera aí, eu preciso descobrir o lado? Não preciso. Por que não? Porque olha só, se o AO, que eu descobri aqui, que é 2 centímetros, tá? É essa medida aqui, ó, AO, e ela é 2/3 da altura, então 1/3 da altura vai ser 1. Certo? Se isso daqui é 2, se isso daqui mede 2 centímetros, e isso é 2/3 da altura, 1/3 vai ser 1. Então, isso aqui é 1 centímetro. Então, quer dizer que essa medida aqui, ó, daqui até aqui, ó, tá? Vou chamar esse ponto aqui de M. Então, quer dizer que AM é igual a 3 centímetros também, ó. Vocês estão entendendo? Eu comecei tentando investigar aqui o tamanho do lado aqui, para achar alguma relação, alguma coisa. Certo? E descobri que essa medida aqui, ó, é 3 centímetros. Então, eu tenho um outro triângulo aqui, ó, AVM. Vamos olhar esse triângulo, AVM. Oxe. Vamos fazer assim. Tá? Então, aqui, ó. AVM. Tá? Então, vou colocar aqui o M aqui, o V aqui e o A aqui, ó. Tá? AVM. Conforme tá lá. AV é 3 centímetros. Eu descobri que aqui, ó, descobri que AM, né? Se aqui AO é 2 e O
até aqui, o M, né, que é aqui no meio, é 1. Então, essa medida é 3 também, 3 centímetros. Então, isso daqui, ó, essa medida aqui vai ser quanto? Tá? Tem como eu descobrir essa medida? Tem. Tá? Eu posso pegar esse triângulo retângulo bem aqui, ó. VOM. Então, vou descobrir qual que é esse VM aqui, ó, através desse triângulo retângulo. Vou desenhar o triângulo retângulo aqui, ó, VOM. Tá? VOM. VO, e aqui é o M. Isso aqui faz 90 graus. Certo? Ó. VM eu quero saber, VO é raiz de 5. E OM é esse 1 centímetro aqui, ó. 1 centímetro. Então, eu vou descobrir qual que é VM aqui, ó. Lembrando que a distância do A até essa face vai ser a altura disso aqui, ó. Vai ser a altura desse triângulo aqui, ó. Então, se eu tenho esse lado, e eu consigo descobrir esse aqui, muito provavelmente eu consigo descobrir qual que é a altura. Certo? Por quê? Porque como esse daqui é um triângulo isósceles, né? Pelo menos isósceles, tem dois lados iguais, esse lado igual a esse, então a altura divide exatamente no meio. Se eu souber o tamanho desse lado aqui, ó, eu sei quanto é a metade dele. E daí eu consigo pôr Pitágoras aqui nesse triângulo e descobrir qual que é essa distância. Então, quanto que é VM? Então, vamos aplicar Pitágoras aqui, né? Vou chamar isso aqui de VM mesmo. Então, vai ficar assim, ó, VM ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, VM ao quadrado vai ser o quê? 5 mais 1, né? Raiz de 5 ao quadrado é 5, 1 ao quadrado é 1, 5 mais 1, 6. Então, quer dizer que VM vai ser raiz quadrada de 6. Tá? Então, essa medida toda aqui, ó, é raiz quadrada de 6 centímetros. Então, agora está fácil descobrir essa medida aqui, que é a distância que ele me pede. Tá? Ó, a distância do A até a face BCV. Então, a distância do A até a face BCV é a altura desse triângulo aqui, ó, VAM. Tá? Então, quanto é que é essa medida aqui? Isso aqui vai ser raiz de 6 dividido por 2. Certo? Essa medida aqui é raiz de 6 dividido por 2. Tá? Então, esse triângulo, o D, vou aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui, tá? Nem vou desenhar ele de novo. Vou fazer aqui, ó. 3 ao quadrado vai ser igual a D ao quadrado mais raiz de 6 sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, vai ficar assim, ó. 9, 3 ao quadrado é 9. Raiz de 6 sobre 2 ao quadrado. Então, raiz de 6 ao quadrado, 6. 2 ao quadrado, 4. Tá? Então, vou jogar esse pro lado de lá, vai ficar menos 6 sobre 4 igual a D ao quadrado, certo? Bom, 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. Então, agora eu vou somar 9, vou fazer 9 menos 3 meios, né? Então, 9 vezes 2 sobre 2 dá 18 meios menos 3 meios. 18 menos 3, 15 meios. Então, daqui vai sair o quê? Que D ao quadrado é igual a 15 meios. Certo? Vou fazer esse quadrado e ir para o outro lado lá, certo? Aí vai ficar raiz de 15 sobre raiz de 2. Então, para evitar de aparecer o raiz de 2 embaixo, eu já vou fazer o quê? Vou multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2. Aí você fala, mas por quê? Porque vai aparecer raiz de 2 embaixo, e daí eu vou ter que racionalizar. Então, para não aparecer raiz de 2 embaixo, eu já multiplico embaixo por 2 e em cima por 2, porque multiplicar em cima e embaixo por um número não altera. E daí vai ficar 30 sobre 4. E daí, quando eu jogar a raiz quadrada, vai ficar raiz de 30 dividido por raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então, vai ficar assim, ó. D vai ser raiz de 30 sobre 4. Tá? Então, D vai ser raiz de 30 sobre 2 centímetros. Essa é a distância entre o ponto A e a face VBC, ó. VBC, tá vendo? BCV, tá? Então, a distância de A até BCV. Tá certo? Você ficou com dúvida?
por favor, poste nos comentários. Veja, um problema desse, a gente nem sempre olha assim, pá, e já sabe a resolução. A gente vai fazendo, né? Então, uma das coisas, primeiramente, que eu vi aqui é que a distância do ponto A até a face, ela tem que ser perpendicular. Então, eu teria que achar uma reta, né? Aqui para que eu achasse a perpendicular. E a minha ideia foi fazer o quê? Foi achar, né, esse triângulo aqui, ó, AVM, para tentar achar a altura, né? Deu certo de achar que essa distância aqui, AM, é 3, então isso aqui é um triângulo isósceles, e daí é possível achar ali. Tá bom? Então é isso aí, se você tiver pergunta, já sabe, põe nos comentários. Não esqueça sempre de colocar um instante da sua pergunta, por exemplo, a minha dúvida está lá no instante 9:23. Aí descreve a sua dúvida, porque quando eu clico aqui, eu vou direto no ponto onde está a sua dúvida e eu consigo entender e ser sucinto e rápido na resposta, né? Porque a rapidez na resposta é o mais importante aqui. Senão eu tenho que assistir todo o vídeo para ver onde é que é a sua dúvida, entendeu? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece, o que tem visto por aqui. Vamos que vamos e até a próxima.